Olá pessoal, aqui com vocês gravando esse vídeo para contar um pouco da experiência que eu vivi nos últimos dias, nesse período de pandemia Covid-19. Eu sou advogado, não sou médico, não entendo de medicina, mas posso descrever para vocês alguns episódios e acontecimentos que eu vivenciei, que eu presenciei agora nesse mês de maio de 2020. Eu, no dia 11 de maio de 2020, passei mal, senti muita febre e no dia seguinte a febre continuou e no outro dia a febre continuou, então eu procurei atendimento médico e fui a um posto de saúde, procurei atendimento e tive muita assim dificuldade na hora de ser atendido ali, porque já existia um clamor na cidade muito grande e onde eu fui atendido, as pessoas me mandaram para casa e se eu tivesse alguma complicação eu voltasse a procurar o atendimento. E aí eu fui para casa e a febre continuou e avançou. E quando a febre diminuiu, eu perdi o olfato, eu perdi a capacidade de sentir cheiro. E procurei médico novamente. E então eu procurei um médico particular, um atendimento particular em um hospital particular. E lá nesse atendimento eles me passaram alguns medicamentos, pediu alguns exames e me mandaram para casa. Se eu piorasse, procurasse atendimento. E eu fui piorando o meu quadro porque a febre não passava e eu perdi a capacidade de sentir cheiro e comecei a tossir muito e ter dificuldade para respirar. Procurei atendimento médico numa unidade pública, fui transferido para outra e fui transferido para uma terceira. E em todo lugar que eu procurei o serviço público para ser atendido, a orientação era ir para casa e aguardar. Se eu apresentasse algum problema, algum outro sintoma mais grave, que eu procurasse atendimento médico. E aí, no dia 19 de maio de 2020, eu senti que a dificuldade de respirar tinha aumentado muito. Procurei novamente o atendimento médico, já com os exames realizados de tomografia, feito no particular. E o exame apontava uma possibilidade de infecção de Covid. Na tomografia, o médico que analisou achou que eu estava com pneumonia nos 2 pulmões e poderia ser Covid. Ele sugeria que poderia ser. Mas ninguém tinha feito exame em mim, falavam que não tinha um exame para fazer disponível. E eu procurei uma unidade de saúde, não tive atendimento, procurei outra. E aí insisti com o médico dizendo com ele que eu não estava conseguindo respirar direito, estava complicando muito. Aí ele disse assim, eu vou te mandar para um hospital público, mas quando você chegar lá, eu acho que eles não vão te receber, porque a sua saturação está em 96 e eles só recebem lá quando a pessoa está muito ruim. Mas eu vejo que o seu quadro está evoluindo, você já procurou assistência médica várias vezes. E eu não vou fazer um encaminhamento para o hospital público, mas vou fazer para o particular, que aí eu tinha relatado que eu tinha plano de saúde e ele me encaminhou para o hospital particular.
E eu então saí do município de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para o município de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, onde tem o plano de saúde. Eu tenho um hospital de referência que atende, que é o São Bernardo. Lá eu fui atendido por uma equipe médica exclusiva para casos de Covid e lideradas pelo Dr. Heitor. Eu fui muito bem atendido. Logo quando eu cheguei, eles analisaram ali aqueles exames e o exame de sangue que eles fizeram na hora e mais a tomografia que eu já tinha. Me trouxeram um documento para eu assinar para usar cloroquina, hidroxicloroquina. E ali eu assinei e eles já foram administrando aquele remédio com azitromicina, com anticoagulante, com antibiótico e corticoide e remédio para febre constante. A febre não passava, a febre estava sempre ali. E me internaram e começaram um atendimento. Eu fiquei vários dias internado. Teve um momento que eu tive muita dificuldade para respirar. Não cheguei a ficar entubado, mas eu passei muita dificuldade. Os médicos pediram o exame lá no hospital particular onde eu estava. Pediram o exame para Covid. Eu fiz 3 exames. Um colhendo material das narinas e da garganta e outros 2 exames de sangue. E não acusou Covid, deu negativo. O médico disse, olha, eu não descarto a possibilidade, porque em uma determinada fase o Covid não aparece. Mas seus exames deram negativo e você pode repetir futuramente. Caso queira analisar, mas a princípio não há necessidade. Você me liberou, depois de alguns dias eu fui para tratamento em casa, ficar de repouso. E até hoje eu tenho, hoje é dia 1º de junho de 2020, estou em casa, mas vivi uma experiência complicada. Quando eu estava dando entrada no hospital particular onde eu fiquei internado, agradeço muito o profissionalismo daqueles profissionais ali do São Bernardo, da parte hospital, no município de Colatina, me trataram super bem, muito prestativos. Eu tive uma orientação, um médico até disse assim, já era para você ter vindo antes. Você precisava ter vindo antes. Aí eu fiz outra tomografia lá e a inflamação do pulmão tinha aumentado. O que eu quero alertar para você, ou pelo menos deixar aqui essa experiência? Eu procurei atendimento de saúde várias vezes e eu procurei atendimento no município de São Mateus e a orientação de vários médicos, tanto particular quanto público, era de ir para casa e, se eu piorasse, voltasse. Mas eles não me deram nenhum tratamento, nenhum medicamento, não fizeram um diagnóstico específico para mim, nem me deu alguma coisa que eu pudesse utilizar. E eu posso destacar que uma médica, ela foi atenciosa comigo e me passou azitromicina. Até quando eu cheguei no hospital, eles falaram assim, mas isso aqui tinha que ser acompanhado com outro medicamento. Então, eu digo para vocês que ter ido para um hospital particular, ter recebido atendimento intensivo lá, semi-intensivo, foi importante, foi muito importante para a minha recuperação. Agora, se você passar por alguma coisa semelhante, começar a ter dificuldade de respirar, tosse, febre ou diarreia, esse tipo de coisa, eu tive diarreia, tive febre, tive tosse, tive dificuldade de respirar, e aquilo foi só aumentando.
aquelas dificuldades foram só se ampliando. E a orientação que eu recebia sempre que eu fui ao médico era: vai para casa e aguarda, se piorar você volta. E aí eu voltava, piorou, mas não tá tão ruim ainda, vai para casa, se piorar você volta. Então eu não recebi uma medicação, um tratamento na rede pública, hora nenhuma, nenhum remédio prescrito, nenhum exame foi solicitado. Na rede privada eu recebi hidroxicloroquina, azitromicina e outros medicamentos mais. E eu passei muita dificuldade, consegui, com a graça de Deus, tá vivo, mas teve momento em que eu não conseguia respirar e eu sentia que poderia se complicar, e os médicos analisaram ali a possibilidade, né, de me mandar para uma UTI. Eu fiquei numa unidade isolado, semi-intensiva ali, sendo atendido da melhor maneira possível pelos enfermeiros ali, pelo médico. Mas eu vejo que as pessoas estão procurando atendimento de saúde e não estão recebendo um tratamento. Elas são atendidas, chegam lá, acontece o que aconteceu comigo. Vou dizer para vocês, uma das coisas que aconteceu comigo foi o médico colocar o aparelho para ficar ouvindo a minha respiração. E o médico falava assim: rapaz, sua respiração tá boa, não tem catarro, não tem nada. Quando saiu a tomografia, os dois pulmões estavam infeccionados, estavam inflamados. Mas não tinha barulho de catarro, não tinha nada. Então só ficar ali pondo aparelhinho, ouvindo, não resolve. Eu estou falando isso porque eu vi muita gente sair do atendimento, voltar para o atendimento. Eu estava ali em filas de espera, na rede pública, tanto na rede privada. Teve atendimento em rede privada que não foi bom. Foi um atendimento assim, mais ou menos. Teve atendimento que foi bom, foi útil. Mas eu falo para você, eu não pude ficar toda a vida ali esperando uma situação complicar para poder pedir ajuda. Eu ia pedindo ajuda constante, porém não adiantava. Porque os médicos que me atendiam falavam: tem caso pior que o seu, você tem que ir para casa aguardar que alguém vai entrar em contato. Ninguém entrou em contato comigo. Eu já saí do isolamento, eu já passei vários dias, eu estou praticamente com 20 dias do primeiro sintoma, já não tenho mais ali eu não estou mais naquele período de isolamento, de tal. Mesmo assim eu estou em casa, como eu estava antes, evitando contato, usando máscara, álcool. Então eu percebo que alguns medicamentos que eu tomei participaram ali de alguma forma da minha recuperação. Poderia ter sido dado por algum médico, por algum profissional que me atendeu anteriormente. Mas alguma coisa, algum poder, alguma influência, alguma ideia, algum pensamento tem feito com que pessoas procurem os médicos e esses médicos não dão nenhum tratamento. Eu falo isso porque eu acompanhei várias pessoas da minha família não receberam nenhum medicamento. Só fica quieto aí, se piorar você procura. Se eu tivesse ficado em casa esperando o dia que alguém viesse falar comigo, eu teria provavelmente evoluído para um quadro muito difícil de se recuperar e talvez teria até morrido. Então, eu deixo aqui para você que esse vídeo, se você tiver em dúvida, que recebeu a orientação do médico, vai para casa e espera. Não espera. Se você tiver condições, corre atrás.
corre atrás, insista, insista, peça, ajuda, corre atrás, porque eu presenciei casos que se complicaram, geraram morte, casos de pessoas que teve muita dificuldade, passou muito aperto, pessoas que ainda estão recebendo atendimento de internação porque o quadro complicou muito. Então assim, eu não vou ficar querendo ensinar como que médico deve trabalhar ou não, porque eu não sou médico, não é da minha área. Mas eu posso dizer para você que é um ser humano aí, pai de família, mãe de família, uma pessoa que é responsável por alguém. Se você tiver alguma situação em que você passar por isso, procure o socorro e insista no serviço de saúde que você precisa receber. Porque só atender ali uma consulta com aparelhinho ouvindo respiração pode não ser suficiente, como no meu caso não foi. E eu não estou colocando aqui essa palavra aqui que eu estou trazendo para alarmar ninguém. Simplesmente eu estou colocando aqui a minha experiência, o que eu vi, o que eu vivenciei, como que tem sido feito esse atendimento. Eu observo que pessoas não concordam com o protocolo do governo A nem do governo B, aí coloca a política dentro da medicina, faz um monte de coisa, mas quem está correndo risco de vida, quem está passando mal, quem está sofrendo, precisa de alguma coisa. E eu falo para vocês, é necessário buscar, sim, o quanto antes o atendimento. Não deixe passar o tempo é vital. Eu tive algumas complicações por ficar esperando, então eu digo para vocês, não espere. Graças a Deus estou vivo para falar isso para você, mas poderia não estar. Então, se você ou alguém da sua família passar mal, corre atrás, se for necessário, paga uma consulta, porque na rede particular as pessoas estão receitando medicamentos no início dos problemas, onde pode ter ali um benefício. E na rede pública não estão, não é todo mundo que está receitando, pelo menos onde eu fui, nos dias que eu fui, onde eu vi acontecer as coisas, as pessoas não receitavam, os médicos não receitavam e ficavam ali mandando acompanhar, se piorar a volta, se piorar procura atendimento, mas fica lá, fica notificado aí, fica dentro de casa que alguém vai procurar você, alguém vai lá na sua casa para fazer exame. Não aconteceu nada disso comigo. Eu fiquei alguns dias isolado, ninguém me procurou. Eu procurei ajuda várias vezes e não recebi tratamento. Até que a situação se complicou muito e um médico disse assim, olha, se você tem plano de saúde, tem cobertura hospitalar particular, então eu vou te encaminhar para internação, porque o seu caso requer um atendimento que já está complicando muito. Então assim, pessoal, fica aqui esse testemunho, esse relato. Se você estiver vendo esse vídeo aqui e ele for útil para você, eu já terei de alguma forma atendido a minha perspectiva aqui, que era de compartilhar a minha experiência. Hoje, graças a Deus, eu e minha família estamos bem, já estamos aí há muitos dias sem nenhum problema. Fiquei preocupado de dar positivo e afetar a minha família, mas graças a Deus está tudo certo, estamos fora de perigo, a família inteira está tranquila, as pessoas poucas que conviveram comigo estão todo mundo bem. E esse desafio talvez possa bater na porta de outras pessoas, e então eu deixo aqui esse registro como uma referência de quem viu vários quadros de situações de atendimento nesse período de pandemia. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos e nos proteja.